Olá, pessoal. Quem tá falando aqui é mais um cara comum e eu tô aqui para iniciar com vocês uma série que eu tô querendo iniciar faz um tempo, né? São algumas coisas que eu gostaria de estar falando com vocês. Uma série onde eu vou desvendar ou desmentir os principais paradoxos metafísicos que existem, né? Para poder começar a série, eu gostaria apenas de falar com vocês o que é um paradoxo metafísico, tá? Basicamente, um paradoxo metafísico é uma contradição existente, dentro do pensamento. São quando 2 ideias contrárias, é quando você tem 2 ideias contrárias dentro do campo da metafísica. A metafísica, pessoal, é uma área da filosofia que é uma área fundamental, que é uma área é uma das áreas principais da filosofia, que é quando você começa a pensar, que é quando você começa a imaginar sobre os principais fundamentos sobre algo, seja esse algo a mente humana, seja esse algo algum propósito moral, seja esse algo até elementos da natureza. Como lá no passado, né, o primeiro imaginativo que nós tivemos de átomo veio de um filósofo, justamente porque ele pensou: pô, se eu pegar essa árvore e dividir em duas, eu vou ter dois pedaços. Se eu pegar um desses pedaços e dividir em dois, esse pedaço vou ter mais dois, vou ter três pedaços. Só que vai chegar uma hora que eu vou ter dividido tanto, mais tanto, que eu vou chegar num pedaço tão pequeno que vai ser impossível de dividir, né? E foi aí que nasceu a ideia que nós temos hoje de átomo. Porém, todos esses pensamentos ao redor da história fizeram com que pessoas elas acabassem chegando em problemas metafísicos, que são os famosos paradoxos, ou seja, contradição dentro desse pensamento, que é como se fosse um pensamento sem resposta, uma contradição, e que muitas pessoas, até de maneira ingênua ou idiota, usa isso querendo provar alguma coisa, igual aquele velho e antigo, que ah, é impossível voltar no tempo, porque se você volta para o passado e para fazer alguma coisa e depois vá para o futuro, você nunca teria ido para o passado porque aquela coisa não aconteceu. Então não teria por que você entrar numa máquina do passado e voltar no tempo se você queria evitar alguma coisa, mas aí no futuro aquela coisa foi evitada, então você nunca teria voltado para o passado. Ou aquela velha outra falácia de: ah, se o Deus é bom e tem maldade no mundo, como Deus pode existir se tem maldade no mundo? Eu não estou falando que, isso é idiota porque Deus existe. O que eu estou falando é que isso é um pensamento totalmente idiota e imaturo, né? É um pensamento infantil e idiota, e as pessoas gostam de falar isso como se elas fossem: nossa, olha só, eu encontrei o problema do mundo. Ou aquela coisa de: nossa, se Deus é tão poderoso, se ele pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer uma pedra que nem ele pode carregar. Então, a partir daí, ele deixa de ser Deus porque ele não vai ser mais onipotente. Ou seja, são sempre pensamentos, a maioria deles, pensamentos infantis, baseados em elementos do dia a dia que muitas vezes nem tem como você comprovar. Só que eu vou aqui desmentir esses fatos porque eu vou levar em consideração o próprio discurso deles. E como, da mesma forma, a maioria desses paradoxos metafísicos, eles buscam, né, ficar sempre num campo muito raso daquilo que eles se propõem, eu vou pegar essa pouca coisa rasa deles, eu vou tentar aumentar mais e visualizar mais o debate. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser com aquela velha história, até muito idiota na minha opinião, que é: se o Pinóquio diz, meu nariz vai crescer, o que acontece com o nariz do Pinóquio? Beleza? Então, para início, a gente tem que falar um pouco sobre este personagem, tá? O personagem do Pinóquio, ele existe diversas versões, diversas adaptações. Ele foi criado inicialmente lá na Itália para umas tiras de revistas. Inclusive, o final dessas tiras do Pinóquio é um pouco quanto muito sombria, que foi mudada posteriormente, quando eles fizeram um volume, né, juntando todos esses quadrinhos. Depois Pinóquio virou livro, Pinóquio ele virou desenho animado na Disney, e foi aí que ele estourou. A história ficou hiper famosa, assim, virou quase que um patrimônio cultural quando isso virou uma história da Disney. E o Pinóquio é basicamente a representação de uma criança, né? E uma criança, só que porém ela é uma criança feita de madeira. E ela tem uma característica que é o que nos desenhos antigos da Disney tinham muito, é que eles tentavam colocar mensagens educacionais, entre aspas,
para as crianças por meio dos seus desenhos. Como, por exemplo, se você pegar desenhos antigos infantis, você vai ver que tem muitas cenas onde os personagens bebem álcool, como em Dumbo, como quando o Pinóquio lá, eles vão para aquela ilha onde os garotos viram burros, né? Ou até mesmo o fato do nariz do Pinóquio crescer. Eles querem dizer para a criança: olha, você não pode beber álcool porque é ruim, porque você vai ficar loucão, coisas ruins vão acontecer quando você beber álcool. Ou quando você mente, o seu nariz vai crescer. Então mentir é feio, todo mundo vai saber que você tá mentindo, você vai ficar parecendo um bobão, beleza? E aí, para dar continuidade nisso, eu vou fazer uma coisa que muitas pessoas não fizeram, que é ler aqui o que significa mentira. Basicamente, pessoal, mentira não é você dizer algo errado. Dizer algo errado é você errar. Se eu não sei de um assunto e eu estou dizendo aquilo e erro, eu não menti, porque para mim eu não estava mentindo, né? Porque se fosse assim, ia ser muito fácil acontecer uma mentira. A mentira, pessoal, especificamente, você precisa saber que você está mentindo. Você precisa saber que o que você está dizendo é falso e você está dizendo com o propósito de enganar o destinatário. Isso está falando bem aqui no Wikipédia, por exemplo, mentira é uma afirmação falsa transmitida com a intenção de enganar o destinatário. Inclusive, tem um pensador, que é Paul Ekman, que ele disse que até mesmo quando uma mentira é contada para uma pessoa com a intenção de enganar, porém aquela pessoa, ela sabe que o que você está falando é mentira, você sabe que o que ela está falando é mentira, e foi pedido por ela que fosse contado aquilo, como por exemplo uma história, digamos assim, você está com seu amigo, e seu amigo fala: pô, fala para minha mãe que eu vou achar uma versão melhor. Você tá com sua namorada, e aí, né, você encontra seu amigo e seu amigo fala: nossa, cara, essa é sua namorada de quem você tanto me falou, só que você nunca falou dela pra ele. Aí você fala: é, ela sim. E ele diz: olha só, esse cara ele é demais. Esse cara faz isso, isso, isso. Esse cara não para de falar de você em um segundo. Eu nunca vi esse cara tão apaixonado. Esse cara, você, que é o amigo, você sabe que aquilo tudo é mentira. Porém, ele não está falando com o propósito de enganar você. Então, ele não está mentindo para você. Ele está enganando a sua namorada, mas para você aquilo não é uma mentira, entendeu? Então, levando em conta esse fato, a gente tem que entender o que significa o nariz do Pinóquio crescer. O nariz do Pinóquio crescer, pessoal, é apenas um indicativo dentro da própria história de que ele mentiu. Ou seja, quando o Pinóquio mente, o nariz dele cresce. Não importa se a mentira dele posteriormente virá a se tornar verdade. Imagine a seguinte situação. Imagina se sua mãe pede para você ir até a padaria comprar um pão. Só que quando você chega na padaria, tem um doce incrível. E aí você compra o doce em vez do pão que sua mãe pediu e você come. E aí você fica: putz, o que que eu vou falar para minha mãe? E aí você chega em casa e fala: mãe, eu fui na padaria, mas a padaria estava fechada. Aí eu fui em outro mercado mais longe para comprar o doce, porque você demorou para chegar em casa, porque você comeu o doce. Só que quando eu fui para lá, dois meninos me roubaram. E aí a sua mãe vai falar o seguinte: ô meu filho, que coisa estranha, é meio-dia e a padaria tá fechada, normalmente eles fecham 4 horas. Aí você for falar: é mãe, eles estavam fechados. Aí a sua mãe vai falar: olha, eu acho que você tá mentindo pra mim. Por que que eles iam estar fechados esse horário? Eu vou ir lá ver. E a sua mãe sai de casa e vai até a padaria. Porém, enquanto sua mãe estava indo na padaria, por qualquer que seja o motivo, a padaria fechou. Vamos dizer que eles tiveram algum problema, né, com o encanamento, vamos dizer que teve uma máquina deles que estragou, e eles tiveram que fechar a padaria pelo menos por aquela hora. E aí, quando sua mãe chegar na padaria, a padaria estará fechada. Isso não quer dizer que o que você contou inicialmente não era mentira, porque era uma mentira. Porém, posteriormente, sua mentira se tornou realidade. Então vamos lá. O nariz do Pinóquio crescer não é nada mais do que um indicativo que ele mentiu. Então o que a gente tem que identificar para saber o que vai acontecer quando o Pinóquio diz o meu nariz vai crescer é se a situação em que ele estava dizendo aquilo, ele estava mentindo ou não. Então vamos inventar um cenário hipotético aqui. Caso o Pinóquio ele conte uma história para alguém e o nariz dele cresça, porque ele estava mentindo. E aí ele fica assustado com aquilo e aí ele vai até ele está correndo, né? E aí ele vai até o grilo falante e o grilo fala: "O que aconteceu, Pinóquio?" E ele diz: "Grilo, cuidado." Por exemplo, o grilo ele pula, igual tá a cena aqui no nariz do Pinóquio, né? E aí o Pinóquio diz: "Grilo, cuidado, o meu nariz vai crescer." Porque o nariz do Pinóquio cresceu quando ele mentiu, porém ele não sabe o que faz o nariz dele crescer, ele ainda não descobriu.
O nariz dele não vai crescer, porque o Pinóquio não estava mentindo. Na verdade, o Pinóquio não sabia nem o que estava falando. Ele estava falando a verdade, que é que o nariz dele. Isso é até verdade, porque o que ele estava falando é: o meu nariz vai crescer, o meu nariz cresceu agorinha, ele vai crescer com você aí, né? Só que não vai acontecer nada, porque ele não está mentindo, ele não está com o propósito de enganar o grilo falante. Ou seja, o Pinóquio vai dizer: o meu nariz vai crescer, e não acontecerá nada. E o fato de não acontecer nada não quer dizer que o Pinóquio mentiu. Quer dizer que o Pinóquio não sabia a resposta. Entendam, pessoal, o nariz do Pinóquio crescer é uma maldição para ele, não é um superpoder. O nariz do Pinóquio crescer não foi criado para que o Pinóquio tivesse uma habilidade. Foi criado para que o Pinóquio pudesse ser reconhecido como mentiroso. Imagina o seguinte: se o nariz do Pinóquio crescesse toda vez que ele errasse, ele ia ter um superpoder do caramba, porque ele ia poder saber até quando outras pessoas estão mentindo. Pensem. Se o nariz do Pinóquio cresce sempre que ele erra e não quando ele mente. Se chegasse uma pessoa falando pra ele: Pinóquio, eu te odeio. O Pinóquio ia poder falar: você me odeia? Ou ele afirmaria: é verdade, você me odeia. Então ele esperaria pra ver se o nariz dele cresce ou não. Se o nariz dele crescesse, aquela pessoa está mentindo e ela não odeia ele. Se o nariz continuasse normal, a pessoa odiaria. Ou poderia chegar uma pessoa e falasse: Pinóquio, eu te amo. E o Pinóquio fala: é verdade, você me ama. E ele esperaria para ver o que aconteceria. Entendeu? Ou o Pinóquio poderia simplesmente pegar um livro com todas as teorias do mundo e sair lendo. Essa teoria é verdadeira? E ele espera, ou ele afirma, né? Melhor, ele afirma: essa teoria é verdade. Para ele ver o que acontece com o nariz dele. Se o nariz dele crescer, aquela teoria é mentira. Então todos os cientistas do mundo vão ter que abandonar aquela teoria e fazer outra coisa. Ou ela vai ser verdadeira e pronto. O que não acontece, não é essa a ideia, a hipótese do Pinóquio. Tanto é que se vocês verem o filme, vocês vão ver vários momentos em que o Pinóquio ele é enganado, por exemplo. Ou vocês vão ver momentos em que o Pinóquio ele erra. O nariz do Pinóquio, como eu já falei, ele é um indicativo da mentira dele. Ele tem que ter intenção de mentir. Então aí vamos em outra hipótese. O Pinóquio diz: o meu nariz vai crescer com a intenção de mentir. Tem várias maneiras disso acontecer. Vamos dizer basicamente o seguinte: várias crianças sabem que o nariz do Pinóquio cresce e elas têm medo do Pinóquio porque acham ele um monstro. E o Pinóquio quer assustar essas crianças. E ele chega: vejam isso! O meu nariz cresce sempre que eu quero. E aí o nariz dele cresce. Porque ele tá mentindo. E aí depois ele até conta a verdade logo após pro nariz crescer. Ele cresce sempre que eu minto. E aí o nariz dele diminui. E aí as crianças correndo com medo e o Pinóquio pega uma criança e querendo assustar a criança, o Pinóquio diz: meu nariz vai crescer. Mas ele não diz isso querendo que o nariz cresça. Ele diz isso querendo assustar a criança, porque a criança vai achar que o nariz dele vai crescer e bater na cara dela. E tudo que ele quer ver é a criança com medo. Ele não quer que o nariz dele cresça. Só que o nariz dele cresce porque ele mentiu. E aí o nariz vai bater na cara da criança e a criança vai sair correndo com medo e o Pinóquio vai ficar confuso. Porque o Pinóquio, ele estava mentindo. O nariz dele não ia crescer naquele momento. Porém, como o Pinóquio mentiu sobre o nariz dele crescer, o nariz dele realmente cresceu. Agora vejam, o fato do nariz do Pinóquio crescer após ele mentir dizendo que o nariz dele vai crescer, não quer dizer que aquela mentira é inválida. É a mesma coisa que eu falei da padaria. E como eu falei, o Pinóquio ele tinha a intenção de dizer: o meu nariz vai crescer para o nariz não crescer, porque o que ele queria fazer é dar um susto na criançada. Tá? Então, entendam o que eu quero falar? A resposta disso é muito simples. Tudo que a gente tem que fazer é usar mais de dois neurônios e entender o que é mentira. Entender como a mentira funciona, entender como a mentira do Pinóquio funciona. Tá? Então, não. O Pinóquio dizer: o meu nariz vai crescer não é uma pergunta sem resposta, não vai fazer o Pinóquio explodir, não vai ter nenhum efeito louco. Vai fazer simplesmente com que dependa se ele tem a intenção de mentir ou se ele tem a intenção de dizer a verdade. Tá? Tudo depende, ou simplesmente se ele não tem a intenção de nada. A única coisa que vai depender é se o Pinóquio tem a intenção de mentir, na verdade. Porque se o Pinóquio está errando, se o Pinóquio está falando a verdade, independente do que for, o nariz dele não vai crescer.
Agora, se o Pinóquio ele está mentindo, o nariz dele vai crescer, porque o nariz crescer é uma indicação simplesmente de uma mentira e nada mais que isso, tá? É isso, pessoal. É esse vídeo que eu vou deixando por aqui e tchau.